Os caras estão fodidos, filho. Porque os caras meteram 8 gols. Ele falou que tá para baixo de 50%. Então, mas assim, o que ele fala de contundência é você ter a consistência. Ele ainda vê muitos erros, muitas falhas. Então, para ele, e não tem nem como ser diferente, galera. Na boa, eu falei isso aqui no pré-jogo. Cara, é o terceiro jogo do cara. O segundo jogo a gente não conseguiu sair com a vitória diante do Inter. Nós estávamos à frente no placar, sofremos o empate, a derrota acabou acontecendo nos momentos finais com o Flamengo conseguindo jogar muito bem, encontrando o futebol que nos encantou, todos nós torcedores. Eu falei isso. Muita gente veio aqui me xingar, porque o resultado é o que prevalece. A galera quer e analisa resultado, não desempenho. O Flamengo melhorou consideravelmente, está aí. Está num processo de evolução, mas ainda tem coisas a serem acertadas, e isso é positivo, porque isso vai fazer com que os caras também não relaxem, até porque o Flamengo precisa melhorar uma série de fatores. A questão da transição defensiva, a equipe hoje não foi testada, você tem a saída de bola ali, apesar do Fabrício Bruno, né, tá acertando muitas bolas. Hoje ele errou uma também que poderia ter gerado perigo, ele não pode errar esse tipo de bola. Então, quando ele fala em consistência, tá? Quando ele fala em consistência, é o time mais equilibrado, o time conseguir ter domínio da partida total durante os 90 minutos, e sem dar esses moles que ele entende que, assim, é preocupante, e eu concordo com ele, porque num desses moles aí, a gente acaba sofrendo gol, como foi contra o Inter. A gente se desligou num determinado momento, e a gente acabou sofrendo a porra da virada contra o Internacional. Placar horroroso para tudo que o Flamengo entregou. Então, eu até entendo, Marcão, e eu vou te falar. Você falou, pô, não gostei das substituições e tudo. Ele está testando e o placar estava resolvido. Quando ele começou a fazer substituições, até mesmo para poupar alguns jogadores, o placar já era, né, meio que resolvido. A não ser que o time fosse dar uma cabaçada gigante para um adversário que tem uma limitação monstra, porque é um adversário de Série D. O treinador até pouco tempo era motorista de Uber, e não querendo desmerecer os motoristas de Uber, mas assim, o cara acaba conciliando ele ser motorista de Uber e estar, né, trabalhando no futebol ali, sendo técnico de uma equipe limitada, uma equipe, que não tem, nem de perto ali, sabe, investimentos como o Flamengo tem. Então, toda essa ponderação tem que ser feita. E poderia ter sido um placar até mais elástico, mas se nós analisarmos a consistência que ele diz, né, ainda falta o Flamengo, porque tem lances que a gente não pode errar, como de vez em quando a gente acaba errando. Vou ser sincero, talvez o técnico que tenha dado a melhor coletiva desde pelo menos uns 2-3 anos para cá. Porque ele fala, ele consegue destacar todos os pontos certinho, cara. Tipo assim... O Paulo Souza também, irmão. O Paulo Souza o Paulo Souza era encantador de serpente, ele enrolava. Então, tudo bem, falava. Ele falou e fez. A diferença é essa. É porque ele agora fez e tá ganhando. E ganhou, e hoje goleou, e o caralho. Então, assim, mas eu tô falando mesmo... A análise... No jogo passado, cara, foi uma boa coletiva já também. Não, então, as análises que o Paulo Souza fazia eram perfeitas. Ele tinha a leitura correta, só que ele não tinha gestão de vestiário e ele acabou se perdendo na insistência de um esquema tático. Agora, ficava claro que toda a coletiva do cara era uma aula, era um show, porque ele sabia os problemas. Só que ele não teve a capacidade de consertar e de superar a porra da vaidade e mudar o esquema para poder jogar de acordo com o jogador, que os jogadores tinham de capacidade de entregar. Esse foi o problema. Mas o Paulo Souza... Eu acho que a entrevista, a coletiva de hoje é aquela que a gente mais escutou aquilo que a gente queria ouvir. Aí pode ser. Porque do jogo, falar do jogo, eu acho que outros técnicos falaram tão bem quanto. Agora, tudo bem, você enxergou o jogo. A partir daí, o que é que você vai fazer? E aí eu acho que o Sampaoli atende muito o nosso anseio. Eu acho que a entrevista é boa por esse lado. Falar que tem que melhorar muito, que ainda fala que tem problemas, principalmente os problemas defensivos, ele tocou no assunto de novo. Tocou no assunto da efetividade, né, falando que está abaixo de 50% ainda, né, que tem que melhorar, e eu acho que isso tudo é muito aquilo que a gente quer ouvir, né?
E a gente vai querer ouvir e a gente vai querer cobrar dele também, porque ele viu e ele está falando sobre isso. Então, assim, eu acho que é uma entrevista que satisfaz a nossa expectativa, né? Agora, ver o jogo, acho que ele vê o jogo bem também, né? Gosto quando ele chega e fala, olha, fizemos um bom jogo, mas é um time de uma categoria muito abaixo, sem querer desrespeitar o Maringá, mas é aquele nível, aquela diferença que a gente falou até no jogo, né, Cleitinho? Falou, ó, esse jogo vai ter um porém, que é o porém do Maringá. Mas esse Maringá, semana passada, ganhou da gente 2-0. Inclusive, ele falou isso, né? Falou, ó, há pouco tempo esse time ganhou do Flamengo. Acho que tem evolução, acho que tem um norte, né? E tudo isso ele meio que fala também na coletiva, eu concordo com ele na coletiva. Com relação ao Gabriel, acho que o Gabriel tá fora de forma. Ainda continuo achando ele fora de forma. Só que hoje fez um jogaço. Hoje ele fez um baita jogo. E eu acho que ele tá fora de forma. O Ronaldo fez jogos fantásticos no Corinthians, gordo. Esse gordo mesmo, gordo, né? E ele jogando bem não emagrece, ele jogando mal não engorda. Então, para mim, ele continua fora de forma. Mas hoje fez um bom jogo. Fez um bom jogo saindo muito da área, né? Então, assim, ele dá um baita passe pro Cebolinha fazer o gol. Ele dá um baita passe pro Wesley, dá um chapéu e quase fazer um golaço, né? Ele tem saído muito da área e hoje ele foi efetivo saindo da área, né? Ele consegue os passes, ele consegue com que a jogada flua, né? Além desses dois passes, uma assistência e um passe quase gol, ele ainda dá o lançamento lá para o Vidal tocar de cabeça para o Pedro, ele começa outras jogadas no meio campo, e aí, quando ele está próximo da área, e por isso que eu te mandei a foto, Cleitinho, eu acho que ele tem recebido pouca bola. Ele faz a movimentação. Hoje ele fez o facão certinho e não recebeu. Algumas vezes, não foi uma vez só. Teve uma bola do Everton Ribeiro, teve uma bola do próprio Pedro, que prefere o Everton Ribeiro tocar fraco, né? O Everton Ribeiro bate dividindo. Tem a bola do Ayrton Lucas, que eu não sei o porquê ele não cruzou aquela bola, né? E quando vem ele, a bola ainda assim não chega. Por exemplo, o Marinho viu ele, né? Acho que foi até o 5º gol, né? Não, o Marinho então, vê ele, a bola toca, ele desiste da jogada, o Vidal pega, toca para trás, o Pedro faz o gol. Eu acho que esse foi o último. Foi o último. O quarto gol do Pedro. Isso. É o quarto gol do Pedro. Mas depois disso teve um lance também que o Cebolinha vem livre e quando vai dar o passe, dá no pé do jogador do Maringá e o Gabigol passa cortando por trás também. Então, assim, ele não recebe por opção dos jogadores, né? Muitas vezes na tomada de decisão. A tomada de decisão é para que o passe seja para outro jogador. Muitas vezes, na minha opinião, errado. Hoje mesmo, umas 3 vezes, ele deveria receber o passe, acabou não recebendo. E às vezes que ele recebe o passe não tem chegado. Tem faltado alguma coisa ali para que desencante logo, ele faça mais gols e aí volte a ser o Gabigol normal, natural, mais relaxado, sem tanto essa ansiedade. Eu vejo ele um pouco ansioso para fazer o gol também. E aí tem muita gente falando, o Gedomeno tá falando aí, ó, quando ele recebe, ele perde o gol. Cara, é assim desde 2019. Então, se a gente vai reclamar da efetividade dele hoje, a gente tem que voltar em 2019 e ver o que ele fez. Ele passou 6, 7 jogos para fazer um gol no Carioca, né? E aí, claro, ele fez muito gol em 2019? Fez. Mas ele perdeu vários também. Eu e o Alan aqui, a gente vinha toda semana, todo dia. Porra, a gente não é efetivo. Gabigol não é efetivo. Gabigol não é efetivo. Em 2019, ele fez não sei quantos gols. E a gente falando que ele não era efetivo. Acho que é da característica dele. Se ele fosse mais efetivo, tivesse a cabeceio e a perna direita, ele não estava no Flamengo, galera. Os caras estavam no Real Madrid. A verdade é essa. Porque ele tem um facão dos melhores. Né? Se ele tem a perna direita, a perna esquerda e cabeceio, ele não estava aqui. É simples assim. Hoje mesmo ele faz um facão, recebe a bola do Everton Ribeiro, mas a bola cai no pé direito. Aí ele tem que virar para tentar tocar de esquerda ali. E aí acaba perdendo. Acho que ele está fora de forma. Continuo achando que ele está fora de forma. Mas hoje fez um excelente jogo. Né? Faltou um gol de bola rolando. E eu estava torcendo muito para que saísse esse gol de bola rolando. Não foi possível hoje. Né? Tomara que na próxima partida saia logo.